Olá, bem-vindos! No último videozinho a gente conversou um pouquinho sobre dependência química e adicção. O termo adicção, a palavra adicção, significa escravo de. Significa que a pessoa está aprisionado, por exemplo, dentro de um vício e não consegue se libertar. A adicção está diretamente ligada com sentimentos, emoções, frustrações, a dificuldade que o indivíduo tem de resolver algum problema e muitas vezes a rota de saída é em substâncias psicoativas. Mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a abstinência. O que significa abstinência? A palavra abstinência significa abster-se de algo. Então, quando a pessoa ela entra para um projeto, para uma clínica, ela está em abstinência. Ela vai abster-se do uso dos psicoativos. Então, a pessoa, durante o tratamento dela, ela estará em abstinência, porque ela estará sem o uso da droga. Aí existe também, dentro da abstinência, existem sintomas da abstinência, que podem ser sintomas psicológicos ou sintomas físicos. Os sintomas psicológicos envolvem a fissura, né? Os pensamentos na droga, os pensamentos intrusivos, obsessivos com relação à droga, mudança de humor, mudança de comportamento, agressividade, irritabilidade. Os sintomas físicos podem se apresentar com sudorese, tremores, palpitações, dores de estômago, idas constantes ao banheiro. Então tem várias questões que envolvem aí os sintomas. E depende do uso que era feito antes cada sintoma. No uso do álcool existe também as alucinações e delírios. Então cada droga que o indivíduo usava vai apresentar um sintoma diferente na abstinência. E como essa abstinência ela pode ser vencida? Né? Ela pode ser vencida com modificação de comportamento, modificação de contexto, reestruturação cognitiva. E como essa abstinência ela pode ser interrompida ou pode ter ali uma recaída desse indivíduo nas drogas, com comportamentos e pensamentos disfuncionais, né? Comportamentos e pensamentos reforçados pelo ambiente. Vamos pensar um pouquinho. O indivíduo dentro de uma clínica de recuperação, em que ele é constantemente constrangido, que ele é constantemente humilhado, em que ele não pode falar o que ele pensa, ou tem brigas, tem conflitos ali dentro, esse é um ambiente reforçador para a queda, para a recaída. Então, assim, é muito difícil a gente entender um lugar de recuperação onde pessoas são expostas, onde a sexualidade da pessoa é exposta, onde problemas pessoais das pessoas são expostos o tempo todo, como um ambiente de recuperação, porque é um ambiente reforçador. A pessoa não consegue lidar com conflitos, ela já está ali com o cognitivo dela todo desestruturado, o sistema nervoso central já não processa mais as informações de forma correta. E quando essa pessoa ela é instigada, quando existe um conflito, quando ela passa por um constrangimento, muitas vezes a pessoa não consegue lidar e ela acaba tendo a recaída. Então, para um contexto ser saudável de recuperação, ele precisa ser um ambiente sério, controlado, em que novos comportamentos possam ser adequados. Né? As pessoas precisam se adaptar a novos comportamentos, a novos pensamentos. Então precisa ser um ambiente controlado. Nem sempre eu sei que é fácil manter um ambiente tranquilo, mas seria favorável para essa recuperação que essa pessoa deixasse os comportamentos antigos para fora desse lugar. Então muitas vezes a pessoa cai estando em abstinência, muitas vezes nem é pelos sintomas da abstinência, mas porque existem reforçadores nesse ambiente que ele está. Então a gente precisa pensar sobre estratégias para prevenção de recaídas, para que esse processo desse indivíduo aconteça de forma mais funcional, que reforce a mudança de personalidade, de caráter dessa pessoa. Então precisa de uma equipe multidisciplinar para que ele venha realmente a ter estruturas, para que ele venha modificar esse comportamento, modificar os pensamentos e não um ambiente que reforce a recaída dele. Então a gente tem que parar para pensar assim, será que este local está reforçando a recuperação deste indivíduo
ou está reforçando a recaída dele, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa pensar, atitudes que precisam ser revistas para que realmente haja uma recuperação efetiva e uma redução do número de recaídas, porque a gente observa que tem sido muitas pessoas a recaírem, então algo tem de errado. Essa proposta de recuperação, ela não está sendo eficaz para essa pessoa, então precisa buscar novas estratégias de recuperação para ele. E é isso que eu queria falar com vocês hoje, gente, sobre a abstinência, diferenças entre o que é abstinência, o que são sintomas de abstinência, fissuras, que existe a fissura dentro da abstinência, né, dos sintomas de abstinência, que são os pensamentos intrusivos, né, e recorrentes sobre o uso da droga, os contextos em que essa droga era usado. Existe também o tempo, né, quanto tempo pode durar os sintomas da abstinência. Eles podem variar entre 10 a 15 dias, se estendendo até 30 dias. Esses sintomas físicos e psicológicos, eles podem se apresentar. Então, esse é um período crítico, em que as atenções devem estar voltadas para essa pessoa, em que deve existir um ambiente propício para essa pessoa se recuperar. Então, tudo isso aí tem que ser observado. As pessoas precisam entender, principalmente quem está à frente, né, de projetos, de clínicas, precisa saber desses processos, precisa entender e precisa ajudar essas pessoas, não reforçando comportamentos disfuncionais, mas reforçando comportamentos novos, comportamentos que ajudem essas pessoas a realmente estagnarem o uso da drogadição.